Você já imaginou começar um casamento falando sobre patrimônio, divisão de bens e até separação? Sim, foi isso que o Tom Holland e a esposa dele, vulgo Homem-Aranha, fez e já deixou tudo registrado assim que eles decidiram se casar. Então vem comigo nesse vídeo que eu vou te contar um pouquinho sobre regime de casamento e pacto pré-nupcial. Meu nome é Marina, eu sou advogada, sou especialista em direito de família. Eu tenho 10 anos de atuação na carreira jurídica dentro das varas de família, então eu vou te contar um pouquinho sobre o tema de pacto pré-nupcial. Quando a gente fala que a gente vai casar, a gente escolhe o bem casado, a gente escolhe o vestido, a gente tem todo aquele sonho ali que permeia o casamento. Mas o que a gente realmente deveria preocupar, a gente não preocupa, que é o regime de casamento que vai ser estabelecido ao longo do casamento. Ai, Marina, é mesquinharia falar de patrimônio. Não, não é mesquinharia falar de patrimônio. Porque o casamento, ele é um contrato e o que você assina nesse contrato é o que vale para caso algum dos dois faleça ou em caso de separação. E qual que é o grande problema dos casamentos? Não é o regime de casamento. O grande problema é que a gente não conversa sobre isso enquanto a gente está escolhendo ali o bem casado e não o regime de casamento. E a gente descobre o que a gente assinou no contrato quando tem algum problema, ou alguém falece, ou quando a gente vai separar. E aí eu escuto muito, quase que todos os dias aqui no escritório, que isso não é justo, ela não contribuiu, ele não contribuiu. Enfim. Só que o que vale é o que está na cláusula que você assinou concordando ali no casamento. Mas vamos falar um pouquinho sobre o pacto pré-nupcial que o Homem-Aranha assinou. Ele basicamente definiu 3 cláusulas com a esposa dele, que é, se eles tiverem filhos e eles vierem a separar, que ele vai assumir todo o custo da criança. Então não existe o filho ainda, é uma expectativa de direito e ele já criou um fundo de 4 milhões de dólares para bancar estudo, saúde, enfim, tudo que os filhos precisarem no futuro. Sim, isso é possível, então não terá briga por causa de pensão das crianças caso eles se separem. Outro ponto importante que ficou definido é que ele vai dividir com ela tudo que ele ganhar dos filmes da Disney, não, da Marvel. Filme da Marvel. Isso também é possível. Eu não sei qual foi o regime de casamento que ele escolheu, mas se ele já recebia isso antes de casar, depois de casar ela não teria direito. Mas eles colocaram que sim, que ela terá sim direito. E a terceira cláusula que eles colocaram é que se ela engravidar, ele tem que parar de trabalhar. É possível sim a gente prever tudo isso no pacto pré-nupcial, porque se trata de direito disponível, que é em relação a patrimônio. Então é possível sim a gente prever todas essas cláusulas. Eu não sei exatamente qual foi o regime de casamento que eles escolheram, não foi divulgado isso nas matérias que a gente leu, mas trazendo um pouquinho para vocês, basicamente a gente tem 3 regimes de casamento no nosso ordenamento jurídico aqui do Brasil, que é comunhão parcial de bens, que é se você não escolheu, o Código Civil escolheu para você, que é tudo que vocês adquiriram depois do casamento, ele entra para partilhar independente de quem pagou, que é o que prevalece hoje. 90% das pessoas casam com esse regime porque não conversam sobre o regime de casamento. O segundo regime é o de separação total de bens, que é o que é meu, o que é do meu marido é do meu marido. E aí não se fala em partilha em caso de separação. Se fala de herança em caso de falecimento. Então, sim, você que escolheu separação de bens, o seu cônjuge também é seu herdeiro. Então tem essa diferenciação aí de inventário e separação. E o outro regime de casamento é o que nossos avós casavam antigamente, que é comunhão universal de bens, que é tudo é de todo mundo, inclusive herança, doação, dívida, tudo é de todo mundo. Quem escolheu esse regime de casamento foi o Primo Rico, quando ele casou com a Mayra Card. Então eles escolheram comunhão universal. Então até as empresas do Primo Rico, que era antes do casamento, ela tem sim direito sobre essas empresas. Então o que eu tenho para falar para vocês aqui, se você está namorando, está pensando em casar, se você está noivo, paga uma consulta jurídica, entenda o que você está assinando, porque casamento é um contrato. E quando a gente tem o problema ali, ou do falecimento, ou de uma separação, você entender o que você assinou pode ser tarde demais. Então, comenta aqui no meu vídeo se você já passou por alguma situação que você descobriu alguma coisa sobre o regime de casamento só depois, quando deu algum problema.